Boa noite para vocês que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos a esse canal e mais um estudo sobre profecias da nossa série, a série sobre profecias. Nós começamos há um tempo atrás a fazer um vídeo por semana sobre as principais profecias de Daniel e também do livro do Apocalipse. E que bom que você está conosco aqui. Nós tivemos aí muitos contatos durante todo esse tempo, muita gente assistindo, e nós estamos felizes por poder continuar aqui e chegamos ao último estudo dessa série. Muitas pessoas me perguntaram aí, mas vai acabar mesmo? Não vai ter mais nada? Olha, é o seguinte, essa série aqui, nós estamos encerrando hoje, né, com esse estudo. Porém, nós queremos convidar você a acompanhar o nosso canal. O nosso canal aqui no YouTube, para que você continue sabendo mais sobre as profecias. Então, procura lá, se você ainda não achou, o canal com meu nome, Sérgio Santelli, no YouTube, e ali nós vamos colocar mais informações sobre profecias daqui para frente, tá bom? E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu queria agradecer desde já a participação de vocês, a presença de vocês aqui, a audiência, né? São muitas pessoas que estão assistindo, e depois, durante a semana, eu sei que muitas outras assistem também. Então, eu queria pedir que você colocasse aí, só um minutinho que eu acho que nós não estamos ao vivo. Que você, exatamente, que você copiasse o link aí, desse endereço que você está assistindo, e você convidasse outras pessoas, espalhasse aí para os seus contatos, convidando as pessoas. Então, rapidamente, enquanto a gente ainda está nessa introdução aqui, você copia o link, convida, compartilha, convide outras pessoas para assistir aqui esse vídeo tão importante, esse estudo sobre profecias, ok? E esse estudo certamente vai ajudar bastante você a compreender a mensagem. Nós já estudamos aqui sobre o livro de Daniel, as principais profecias, e agora estamos estudando também o livro do Apocalipse. As principais profecias, aquelas que estão ali mais no centro do Apocalipse, tá bom? Mas nós temos mais material para passar para vocês, então não percam aí, vocês que estão entrando agora aí no nosso vídeo, procurem depois o nosso canal com o meu nome aí no YouTube, né, Sérgio Santelli, e você faz inscrição lá, faz a inscrição e também o registro para você receber novas postagens, e fique de olho lá, porque nós vamos passar, vamos transmitir e vamos colocar ali mais materiais depois, vamos gravar mais vídeos, né, mais para frente aí, e vamos gravar e você não pode perder, com certeza, tá bom? Muito bem, então vamos começar o nosso estudo hoje. Vai compartilhando aí com as pessoas, com os seus contatos, chamando elas para poder assistir aí o nosso estudo de hoje. Chegamos aqui à parte número 9 do nosso estudo. E o número 9 é justamente sobre o Apocalipse, capítulo 14, tá bom? Então vamos fazer aqui uma rápida oração para nós já entrarmos nos slides aqui. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar juntos aqui nessa hora, em boas circunstâncias, com liberdade, para poder repartir a palavra de Deus àqueles que estão nos ouvindo. Pai, é muito bom nós termos a companhia dessas pessoas queridas, que estão interessadas em conhecer mais da palavra de Deus, estão interessadas em se preparar, porque Jesus muito em breve vai voltar a essa terra. Então abençoe cada pessoa, cada família que está assistindo e ainda vai assistir depois.
e que o seu Santo Espírito nos ajude aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, preparados? Nós estamos estudando aí o Apocalipse e agora vamos entrar hoje no capítulo 14. Bem, só uma palavrinha aqui. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, você não falou nada no último estudo, quando nós estudamos sobre a marca da besta, você não falou nada sobre o número da besta, né? O número 666, que é tão falado, está lá no Apocalipse capítulo 13, né? Bem no último verso ali. Então, eu vou dizer para vocês, esse é um dos temas que eu gostaria ainda de estudar com vocês depois. Então, eu sugiro, aconselho você a fazer inscrição lá no meu canal no YouTube, aí na internet, procura lá Sérgio Santelli, e eu vou colocar depois, mais para frente, um vídeo só sobre o número da besta, né, porque eu vi que tem várias pessoas que estão querendo saber. E nós já temos esse estudo praticamente pronto, né? Já estamos preparando ele. E temos outros estudos também e as atualidades, aquilo que está acontecendo agora no mundo e que mostra exatamente aquilo que nós estamos estudando. Aquilo que nós vimos aqui nesses 9 temas, 9 vídeos que nós fizemos dessa série, nós agora vamos continuar acompanhando, observando atentamente os sinais que estão acontecendo no mundo e vamos passar para vocês. Então, se você não quer ficar sem saber, então vai lá no meu canal e faça a sua inscrição lá e fique de olho no canal, porque de agora para frente nós vamos colocar os vídeos direto lá no meu canal, tá bom? Vamos encerrar aqui a nossa série com esse estudo de hoje, o Apocalipse 14. Muito bem. Lembrando a estrutura do Apocalipse, que é em forma de quiasmo. Lembra o que é um quiasmo? A palavra quiasmo vem de uma letra do alfabeto grego chamada Ki, e parece muito com o X, né, do nosso alfabeto, e a estrutura literária em forma de quiasmo, ela tem uma característica. A primeira metade dessa estrutura, ela é paralela à segunda metade. Então, forma aí, pegando as duas partes, né, daquela perninha do X, como nós chamamos, né, que é a letra Ki do alfabeto grego. Então, você tem aí na tela, só para nós lembrarmos, duas propostas. Esse slide e o próximo são duas propostas de quiasmo para o Apocalipse. Então, você vê a primeira metade ali, da letra A até a letra E, é a primeira metade. A segunda metade está ali do E' e vai até embaixo lá no A', né, de trás para frente. Então, o meio, o centro dessa estrutura está ali na letra F, tá bom? E só para vocês lembrarem, olha, de acordo com essa estrutura que está na tela aí, a letra F, que é o centro do quiasmo, e o centro do quiasmo é normalmente a parte mais importante dessa estrutura literária. Fala sobre o grande conflito, que é o que nós estamos estudando com vocês aqui nas últimas semanas. Nós vimos os poderes do mal que são usados, né? O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Esses poderes aqui estão no centro do Apocalipse, estão combatendo contra Deus e contra o povo de Deus e contra a verdade que Deus tem para as pessoas, tá? Para as pessoas conhecerem. Então é isso que nós estamos vendo, é o centro, tá bom? E hoje nós vamos ver aqui, de acordo com essa estrutura aqui, o evangelho para o tempo do fim. E tem também esse outro modelo aqui, olha, modelo muito parecido, né, 80% igual, muda só algumas coisinhas. Também nós temos aí da letra A até a letra D, que é a primeira metade, e depois invertido lá o D' até o A', lá embaixo, a outra metade invertida. Então, são paralelos. As frases que estão da mesma cor, que aparecem da mesma cor, elas são paralelas, tá? Eu coloquei em cores diferentes para ficar fácil de visualizar também. Então, aquelas que estão com a mesma cor, elas são paralelas, paralelas na ideia, tá bom? E o centro dessa estrutura aqui, desse segundo modelo de estrutura de quiasmo para o Apocalipse, está na letra E, aí que você está vendo, 3 mensagens angélicas, a volta de Jesus e os salvos no céu. Aí está o centro, né, a parte mais importante conforme esse modelo que nós estamos apresentando. E é essa parte aí que nós vamos estudar hoje, tá? As 3 mensagens angélicas, que é o evangelho de Deus para o tempo do fim. Então vamos dar uma olhadinha? Essa parte está lá no Apocalipse 14, do verso 6
até o 11, tá bom? Então, são esses versos que nós vamos estudar hoje. São as chamadas de 3 mensagens angélicas, ou então o Evangelho de Deus para o tempo do fim, tá ok? Então, vamos lá, começando aí com esse verso aí, que é o verso 6, do Apocalipse 14, nós lemos assim: Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nesse ponto aqui, nós temos a mensagem de 3 anjos. Nós vamos ver um anjo, uma mensagem após outra aqui. Essa é a mensagem do primeiro anjo. O primeiro anjo aparece trazendo um evangelho eterno. A mensagem todinha do primeiro anjo é um evangelho eterno. E nós vamos aqui estudar parte por parte dessa mensagem, para ver qual é a mensagem que Deus tem para nós agora no tempo do fim, tá bom? Então, essa mensagem é um evangelho eterno. E o evangelho eterno é a principal mensagem que Deus tem para as pessoas desse mundo. Você sabe que a palavra evangelho vem do grego, né, de uma palavra grega que quer dizer boas novas. E qual é, ou quais são essas boas novas? Na verdade, essas boas novas são boas novas de salvação. Boas novas que exaltam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ao enviar o seu Filho aqui para morrer por nós, e também a mensagem que exalta a justiça de Cristo. Essas 3 mensagens angélicas, elas precisam ser entendidas dentro do contexto, né, do pano de fundo do Apocalipse e da palavra de Deus. O pano de fundo, digamos assim, né, a estrutura que está por trás de toda a Bíblia aí que aparece de trás dos bastidores, é a questão do grande conflito. É o conflito entre o bem e o mal. O mal começou lá com o anjo Lúcifer, veio aqui para a Terra, se tornou o diabo e seus anjos, e quando Adão e Eva foram criados, ele tentou Adão e Eva, e infelizmente nossos primeiros pais caíram no pecado, na desobediência, se afastaram de Deus e trouxeram o pecado para esse mundo. E nós estamos vivendo ainda a realidade do pecado, mas essa realidade um dia vai acabar. E logo, logo, falta pouco tempo, muito pouco tempo, para essa realidade ser alterada pela volta gloriosa de Jesus Cristo a essa terra. Tudo que está na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, conta a história para nós, a história da salvação. E essa história da salvação é o Evangelho eterno que Deus quer mostrar para nós, tá bom? Então, o Evangelho é a principal mensagem que Deus tem para nós. E esse Evangelho, ele está mencionado aqui nesses 2 versos, especialmente no verso 7, com vários pontos interessantes. Nós vamos estudar ponto por ponto. Então, eu gostaria que você colocasse o seu comentário aí no nosso chat, né, ao lado aí. Eu gostaria de agradecer aí aos nossos colaboradores que estão conosco, a Alice, a Cássia, a Lauriane, a Nádia. São colaboradoras que estão nos ajudando aqui a fazer a mediação nos comentários. Então, coloque o seu comentário aí no chat ao lado, tá bom? E eu queria também agradecer aqui a audiência das outras igrejas todas e também outras pessoas espalhadas no Brasil que estão assistindo a gente. Tem gente lá de Goiás, de Rondônia, né? Tem gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem gente de vários lugares assistindo aqui, mandando mensagens para nós. Então, olha, vocês são bem-vindos aqui, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos participar juntos, vamos aprender juntos essa mensagem tão importante, né, da volta de Cristo, a mensagem do Apocalipse, o Evangelho de Deus para o tempo do fim, tá bom? Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Jader, que está assistindo aqui o nosso vídeo. O Jader tem mandado muitas mensagens para nós. Jader, Deus abençoe você, viu? Estou muito feliz com essa decisão sua de se entregar aos caminhos de Deus e também todos os demais que estão assistindo conosco aqui, né? Eu poderia citar muitos nomes, mas eu queria dar um abraço muito grande para vocês, dizer que tenho orado por todos vocês aqui. Muito bem, então, esse evangelho eterno, como eu estava falando, é a mensagem que Deus tem para nós no tempo do fim. É uma mensagem muito especial. Nós não podemos deixar de ouvir, não podemos deixar de aceitar essa mensagem. E qual é essa mensagem? Então,
Vamos ver aqui. O primeiro anjo carrega esse evangelho eterno, e esse evangelho eterno é para toda nação, tribo, língua e povo, ou seja, para todas as pessoas na terra, sem exceção nenhuma, né? Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos agora estudar parte por parte dessa mensagem e ver, assim, tirar conclusões para nós, né? Reflexões importantes sobre isso aí. Então vamos lá, vamos começar com essa parte. O Evangelho Eterno começa com essa parte onde diz assim, o anjo diz que temam a Deus. Bom, só uma palavrinha sobre esse anjo, né? Talvez você esteja perguntando, mas esse anjo ele é simbólico ou é literal? Bem, nós cremos que esse anjo aí, esse mensageiro, a palavra anjo no Apocalipse quer dizer anjo ou mensageiro, tá? Na verdade é um símbolo para todas as pessoas que aceitam a mensagem de Deus e ajudam a proclamar a mensagem de Deus, ok? Então, esses três anjos aí, carregando essas três mensagens importantíssimas para o tempo do fim, as quais nós vamos estudar hoje, elas representam todas as pessoas que se voltam para Deus, agora no tempo do fim, e passam a ser mensageiros de Deus. Então, essa mensagem nós vamos aprender hoje e depois vamos repartir com as pessoas. Você que está nos assistindo está sendo convidado a justamente repartir essa mensagem com as outras pessoas depois. Claro, antes de repartir, nós temos que viver, nós temos que experimentar essa mensagem em nós e depois participar também, repartir, compartilhar com outras pessoas, ok? Porque é a mensagem que Deus tem para nós no tempo do fim. Então, a primeira parte aí diz: temam a Deus. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, esse conceito, temer a Deus. A gente lê a Bíblia, e você que está acostumado a ler a Bíblia, mesmo quem não lê, já ouviu falar sobre a questão do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia. Mas o que é esse temor do Senhor? O que é esse verbo que na Bíblia é explicado dessa maneira, temer a Deus? O que é isso? Bom, temer a Deus não é ter medo de Deus, ok? Ter medo é outra coisa. Esse verbo que é traduzido como temer a Deus, o sentido dele é justamente você se entregar a Deus e você depender de Deus. Vamos explicar com uma passagem da Bíblia que está aí na tela. Salmo 33, verso 18. O Salmo 33, 18 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Uma rápida palavrinha aqui sobre os Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, esses livros da Bíblia, eles têm eles são feitos com um estilo literário chamado poesia, é um estilo de poesia hebraica. E a poesia hebraica tem uma característica de paralelismo de ideias. Então, quando você lê os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, pense nisso. É o livro de Jó também, que é um livro em forma de poesia. A poesia bíblica, ela tem essa característica principal de paralelismo de ideias, tá? Na língua portuguesa, nós conhecemos um pouco sobre essa ideia de rima, mas rima do som, não é? Rima do som. Na poesia hebraica existe a rima das ideias, que é o que nós chamamos aqui paralelismo de ideias. Então, olhe, por exemplo, esse verso do Salmo 33, verso 18. Aqui existem duas ideias e elas estão paralelas, elas são colocadas de forma paralela, quer dizer que uma ela é paralela com a outra. O paralelismo bíblico da poesia bíblica pode ser ou por comparação, digamos assim, por sinônimo, quando a ideia é uma ideia sinônima da outra, é parecida, ou pode ser por contraste, quando as ideias são opostas, tá bom? Nesse caso aqui, nós cremos que as ideias são semelhantes, elas são sinônimas. Olha o que o salmista diz, vamos examinar de novo. Eis que os olhos do Senhor estão. Agora tem duas ideias. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, as duas ideias aqui estão paralelas, elas são semelhantes. Os que temem a Deus
eles estão aqui, né, em paralelo com os que esperam na sua misericórdia. Ou seja, é uma ideia que é colocada para ser semelhante, é um sinônimo, na verdade. Então, com isso, a gente consegue entender um pouquinho o que quer dizer temer a Deus. Os que temem a Deus são os que esperam na sua misericórdia. Olha que interessante, é uma dica muito importante. Temer a Deus na Bíblia tem a ver com esperar na sua misericórdia. Ora, e o que que significa isso, né? Uma ideia assim um tanto abstrata essa. O que que é esperar na misericórdia de Deus? Ora, se você ler, por exemplo, lá em Lucas 18, você vai ver que tem uma parábola muito interessante lá. Jesus certa vez contou uma parábola com dois personagens, o publicano e o fariseu. E ele disse assim que dois homens subiram à sinagoga para orar, e um deles, né, que era o fariseu, ele batia no peito e dizia: Ó Senhor, muito obrigado porque eu sou filho de Abraão, né? Obrigado porque eu não sou ladrão como esse aqui do meu lado, né? Eu não sou adúltero como aquele outro. Obrigado porque eu faço tudo certinho. Então, essa é a parábola que Jesus contou. E aí depois Jesus introduziu um outro personagem nessa parábola, o publicano. Quem era o publicano? Ora, o publicano era uma pessoa muito mal vista na época ali em Jerusalém, em Israel. O publicano era um coletor de impostos, era aquele responsável por arrecadar impostos das pessoas, portanto, tirar dinheiro das pessoas e mandar para Roma. Roma era o império que dominava na época de Jesus. Então vocês imaginam, né, que não era uma pessoa bem vista. Todo mundo que vem tirar dinheiro da gente, que vem é, querendo cobrar impostos, você sabe que normalmente essas pessoas não são bem vistas. E normalmente, ou pior ainda, quando essas pessoas pegam mais dinheiro ainda desviam dinheiro para o bolso, seu próprio bolso. E no caso, os publicanos na época de Jesus eram assim. Eles eram muito famosos, muito conhecidos, porque eles sempre tomavam mais dinheiro das pessoas do que deviam. E uma boa parte desse dinheiro ia para o bolso deles. Eram tidos como verdadeiros ladrões. Agora, Jesus colocou esse personagem na parábola por, assim, de causa pensada, vamos dizer assim, né? De propósito. Por quê? Ele queria contrastar com o fariseu. Ele disse que o publicano também foi à sinagoga orar e ele não conseguia nem levantar os seus olhos a Deus tanta, de tanta vergonha. E ele dizia assim: Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu preciso da sua misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Bom, Jesus contou essa parábola, claro que a parábola tem mais alguns detalhes, mas é só para você entender que no final Jesus diz assim: sabe quem saiu daquela sinagoga justificado, perdoado? Foi o publicano ou foi o fariseu? Ora, né, esperava-se talvez que as pessoas dissessem que seria o fariseu, porque ele era aquele homem todo certinho, né, todo religioso e achava que tinha justiça própria. Mas Jesus disse: olha, quem saiu perdoado ali foi o publicano. Porque apesar de ele ser pecador, ali ele estava reconhecendo que ele era pecador e ele estava pedindo perdão a Deus. E o perdão de Deus sempre vem acompanhado de poder para transformar as pessoas. Esse é o conceito bíblico. Então, esse conceito de temer a Deus é muito importante. Nós temos que aprender, viver isso na nossa vida. O evangelho, olha só, a primeira parte do evangelho é você aprender a não depender da sua justiça própria e depender da misericórdia de Deus, como aquele publicano na parábola que Jesus contou. Então, vai marcando aí, hein? O evangelho eterno começa com nós aprendermos a andar e a depender da misericórdia de Deus, única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Bom, além disso, o que mais que fala lá essa mensagem do primeiro anjo, né, o evangelho eterno? Lá diz assim: e deem glória a ele, a Deus. Deem glória a Deus. O que é dar glória a Deus? Essa é uma outra coisa que nós precisamos também aprender aqui hoje, refletir. Eu vou usar 1 Coríntios 10, 31. Esse texto diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, olha que interessante. Se vocês comem, se vocês bebem, se vocês fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória
para a glória de Deus. A glória de Deus, queridos, tem a ver justamente com a questão do que nós fazemos para Deus. Do que nós fazemos para Deus. Quer seja comer, beber, trabalhar, dormir, descansar, viajar, entrar na internet, vamos dizer assim, né? Navegar na internet. Quer seja qualquer coisa que você faça no relacionamento com as pessoas, né? Quer você namore, quer você se relacione com amigos, tudo que você vai fazer, você deve fazer para a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus tem a ver com aquilo que a gente faz de acordo com a vontade dele. Existe uma maneira certa de nós fazermos tudo. E essa maneira certa está escrita aqui na Bíblia. A palavra de Deus nos mostra o que nós temos que fazer. Portanto, essa é uma mensagem que tem a ver com o Evangelho de Deus. A partir do momento que a gente começa a depender da misericórdia de Deus, que nós somos transformados pela graça de Deus, nós passamos agora a viver de acordo com a vontade de Deus. Olha o que Jesus disse certa vez quando ele esteve aqui na terra, lá em João 17, verso 4. Ele disse assim: eu te glorifiquei na terra. Estava falando com o Pai do céu, né? Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Olha aí, como que Jesus glorificou o Pai? Fazendo a obra que Deus tinha dado para ele fazer. É assim que nós damos glória a Deus. Quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, da vontade de Deus e fazemos a obra de Deus. A obra que Deus tem para nós. Deus tem um plano para cada um de nós aqui nessa terra. E quando nós seguimos esse plano, e nós só vamos descobrir esse plano se nós andarmos com ele. Se você andar com Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, você vai descobrir qual obra Deus quer que você faça. E, além disso, seguir, claro, em todo o nosso estilo de vida, aquilo que agrada a Deus, não é? Assim nós estaremos dando glória a Ele. Olha esse outro texto aqui de Jesus em Mateus 7:21. Ele é muito interessante também. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, Jesus foi bem claro. Não adianta a gente só professar o nome de Deus, dizer para todo mundo que nós somos religiosos, né? Mostrar para todo mundo que nós somos religiosos só de fachada ou da boca para fora. Não, não adianta. Lá vai ter várias pessoas, terão várias pessoas que, mesmo professando o nome de Cristo, se dizendo religiosos, não entrarão no reino dos céus. E por que, você perguntaria? Ora, justamente por aquilo que nós estamos falando aqui. Provavelmente pessoas que não aprenderam a dar glória a Deus. Apesar de usar a fachada religiosa, elas estão dando glória apenas a elas mesmas. Elas estão fazendo apenas o que elas querem. É o que elas acham que é certo, e não a vontade de Deus, e não a obra que Deus deixou para nós fazermos. Então, dar glória a Deus é isso. É muito importante isso, nós temos que aprender isso. Faz parte do evangelho eterno isso, né? O evangelho que Deus deixou para nós agora nos últimos dias, tá bom? Muito bem, uma outra parte do evangelho eterno. O texto diz assim: pois é chegada a hora do juízo, é chegada a hora de ele julgar. Essa mensagem, queridos, é muito importante, porque agora, no tempo do fim, foi justamente o momento que começou o juízo. Nós estudamos com vocês aqui, quando nós estudamos lá a profecia de Daniel, capítulo 8, nós estudamos Daniel 8:14, lembram? Se você está assistindo esse vídeo agora e você não pegou os outros vídeos, procure aí no nosso canal e não deixe de assistir os demais vídeos dessa série. Algumas profecias de Daniel nós estudamos, entre elas Daniel 8:14, que falava sobre a purificação do santuário celestial. E nós estudamos aqui que isso tem a ver com o juízo que começou. E o juízo já começou em 1844. E ele vai se estender até a volta de Jesus e depois mais um pouco ainda para terminar de julgar aqueles que não forem para o céu. Ora, e por que que Deus tem que fazer um juízo? Deus não sabe de tudo? Nós estudamos aqui, lembram disso? O juízo é necessário, queridos, para poder estabelecer e confirmar, vindicar a justiça de Deus. Lembram? Eu falei para vocês aqui, agora há pouco eu repeti. Tudo das profecias aqui nós temos que colocar dentro de um pano de fundo do grande conflito.
O grande conflito começou no céu quando um anjo questionou o caráter de Deus, disse que Deus não era amor e nem justiça, que ele não tinha tanto amor e que ele não era justo. E aí, Deus, na sua infinita sabedoria, não destruiu esse anjo e aqueles que estavam com ele nessa rebelião, expulsou eles de lá, mas deixou ele desenvolver o seu governo, porque ele disse que o governo dele seria melhor. Então, nós sabemos o que aconteceu, né? Ele veio para a Terra, fez com que os nossos primeiros pais caíssem em tentação, Adão e Eva, e olha o mundo que nós temos aqui. Esse mundo aqui é o governo desse ser, que disse que era melhor do que Deus, não é? Pois é. Agora, Deus respondeu essas duas acusações que foram feitas lá no céu contra ele. Primeiro, foi falado que ele não era amor, que ele não tinha amor suficiente. E ele comprovou isso, respondeu essa acusação, enviando o seu único filho para se tornar um ser humano aqui na Terra, viver aqui de modo perfeito e dar a sua vida, derramar o seu sangue para salvar todos aqueles que crescem, que confiassem. Portanto, ele respondeu essa acusação. Hoje, ninguém mais no universo tem dúvida do amor de Deus. E não deveria ter, é só conhecer a vida de Jesus Cristo, né, o que ele fez por nós. Agora, resta ainda a segunda acusação que foi feita contra Deus, contra a sua justiça, que ele não era justo ao tratar com as pessoas, com as suas criaturas, que ele era parcial. Bom, agora, para responder essa questão, Deus está tratando com cada pessoa que viveu nesse mundo. E agora o juízo é justamente para isso. O juízo que começou em 1844 e vai até a volta de Jesus e depois ainda mais um pouco durante o milênio, esse juízo é para vindicar, é para estabelecer, confirmar a justiça de Deus, para que Deus possa mostrar para todo mundo como ele está sendo justo ao tratar com as pessoas. Está sendo tudo registrado lá no céu. A vida de todos nós aqui na terra tem um registro lá no céu, diz a Bíblia. E esse registro é justamente para depois fazer o juízo, passar pelo juízo. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não precisavam disso, porque eles conhecem todas as pessoas, eles sabem quem realmente são os seus seguidores verdadeiros. Porém, Deus não pode simplesmente dizer: olha, eu sei que esse aqui é meu e esse aqui não é meu, eu sei que esse aqui se converteu, esse aqui não se converteu. Deus não pode fazer isso, porque senão a justiça dele ficaria assim, né, pendente. Por isso é que tem o juízo de Deus. O juízo dentro do plano da salvação é justamente para confirmar e vindicar a justiça de Deus, para que nenhum ser no universo inteiro tenha mais dúvida a respeito da justiça dele. Olha que maravilha, hein? Maravilha sabermos que o nosso Deus, na sua sabedoria, está respondendo às acusações que foram feitas a ele lá quando tudo começou, né? Quando o mal começou, eu digo, né? Quando a rebelião começou. Então, essa mensagem que está aí, na mensagem do primeiro anjo aí, do Apocalipse para o tempo do fim, é justamente isso, mostrando a importância do juízo, e que o juízo começou em 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que nós já estudamos aqui. Então, se você não conhece, procure aí os vídeos anteriores, né, dessa série que nós fizemos e vai estudar lá para você ver. Não deixe de perder essa oportunidade, tá bom? Então, essa é a importância do juízo. E o juízo faz parte do evangelho eterno, porque sem ele, a justiça de Deus fica pendente, não é? Pode estar em perigo. E aí o universo acaba ficando em perigo também. Bom, além disso, qual que foi a outra parte aí do evangelho eterno? Bem, no verso 7 nós lemos também, nós tínhamos lido, né? E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, existe uma chave hermenêutica na Bíblia, que eu já expliquei para vocês aqui, que é a conexão linguística. Quando você encontra duas passagens ou mais onde aparecem as mesmas palavras ou as mesmas expressões, fique atento. É uma pista que Deus deixou que essas passagens, elas estão conectadas. Há uma conexão com os temas, né? Existe um tema que permeia essas passagens. Há uma conexão temática por causa das expressões e das palavras que aparecem iguais, né? E aqui nós temos esse caso, em Apocalipse 14:7, o primeiro anjo trazendo o evangelho eterno, ele terminou dizendo assim:
e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Só tem uma única passagem na Bíblia, fora essa, onde aparece essa expressão. E sabe onde é? É justamente em Êxodo 20, verso 7. Aliás, verso 11, que está aí embaixo na tela. Lá diz assim, é a passagem que fala dos 10 mandamentos, e o verso 11 especificamente está falando do quarto mandamento, que fala sobre a guarda do sábado, do sétimo dia. Lá diz assim, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Percebem que a mesma expressão que está no Apocalipse 14:7 aparece aqui no quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, verso 11. Significa que há uma conexão entre essas duas passagens, é uma pista que Deus deixou para nós entendermos a mensagem de Deus. Lá em Apocalipse 14:7, quando Deus diz assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele está dando uma pista para você ir lá em Êxodo 20, 11, onde aparece uma expressão semelhante, e ver do que está se tratando aquele verso. E lá em Êxodo 20, 11, está tratando exatamente da guarda do sábado, do sétimo dia. Olha a importância do sábado, do sétimo dia aí, no tempo do fim. Quer dizer que nós devemos adorar a Deus exatamente guardando o sétimo dia. E isso faz parte do evangelho eterno para o tempo do fim. Olha que maravilha! É assim que nós interpretamos a palavra de Deus. Isso não sai da nossa cabeça, isso sai exatamente da Bíblia. A Bíblia, usando as chaves hermenêuticas corretas, né, a maneira certa de interpretar a Bíblia mesmo interpreta a si própria. E nós apenas deixamos Deus nos guiar para isso. Então, dentro do Evangelho Eterno, nós temos essa questão de adorar a Deus guardando o sétimo dia, o sábado. E, por último, eu gostaria de falar sobre essa questão de Deus como Criador. Perceberam que a mensagem anterior diz assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, ou seja, apresenta Deus como Criador. Essa mensagem específica para o tempo do fim, ela tem um significado muito importante. Nós devemos adorar a Deus e reconhecê-lo como Criador desse mundo. Criador. E vocês sabem que essa questão de criacionismo, Deus como Criador, é uma questão que ainda tem algum tabu por trás dela, não é? Como nós vivemos num, num status quo que dá preferência apenas para o darwinismo ou evolucionismo, né? Que é uma teoria, digamos assim, é uma ideologia que descarta totalmente Deus e o sobrenatural, algumas pessoas se estranham, né? Porque quando a maioria dos professores de ensino médio, e principalmente de faculdade, eles creem no que a ciência diz que devem crer hoje, né? Porém, eu queria deixar aqui para vocês, e aqui está na tela, a recomendação de alguns livros. Vocês têm aí a capa de vários livros que vocês podem adquirir, vocês podem ler. São ótimos livros para você aprender sobre o criacionismo. O criacionismo não está contrário à ciência, como as pessoas dizem por aí. Não, você tem muitas informações interessantes hoje que você pode analisar, refletir em cima delas, e você vai ver que ciência e religião não são tão antagônicas ou não são nada antagônicas como as pessoas dizem por aí. Então você tem aí, ó, capas de livros que você pode procurar, você pode adquirir, você pode ler. São excelentes materiais. Eu só coloquei alguns aqui só para como uma ideia. Existem vários outros materiais sobre isso. Mas se você começar com esses aqui, tem 8 livros aí que eu estou mencionando. Ó, A Caixa Preta de Darwin, é um excelente material. A História da Vida, né, do jornalista Michelson Borges, nosso amigo aí, que tem um canal no YouTube aí sobre criacionismo, um blog também, né, muito bom, com muito material. Temos aí o outro livro, Antevidência, do Dr. Marcos Eberlin, também do mesmo autor, Fomos Planejados, depois também do Michelson Borges, Por que Creio, não é? A Ciência Descobre Deus, Teoria do Design Inteligente e Mistérios da Criação. Então, eu estou citando aqui 8 livros apenas como um exemplo.
comece com esses livros, se você ainda não tem familiaridade com esse assunto, porque esse assunto foi deixado para nós para o tempo do fim. A mensagem é clara: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Adorem a Deus como Criador. Deus é o nosso Criador, Deus criou tudo. E mesmo que a ciência não queira aceitar isso hoje, nós temos evidências, muitas evidências, para nós embasarmos a nossa fé, ok? Sem nenhum problema. Então, fique à vontade aí para você rever esse vídeo, pegar esses livros, indicar para outras pessoas e assim perceber aquilo que Deus quer para nós. Bom, terminando aqui então a mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14, que é a mensagem do Evangelho Eterno, eu queria mostrar para vocês o contraste que existe. Por que que Deus deixou justamente essas mensagens para o tempo do fim, mencionando essas mensagens de modo especial? Eu coloquei aqui o contraste justamente com as ideologias e as filosofias que existem hoje no mundo, que estão mais prevalecendo. E vocês vão observar que a mensagem de Deus é exatamente o oposto daquela que existe no mundo. E Deus já sabia que o mundo ia ser assim. E é por isso que ele deixou essas mensagens para o tempo do fim, para que essas mensagens nos ajudassem a formar a nossa mente, nossas convicções, nossas crenças e nos ajudassem justamente no caminho da verdade. Então, por exemplo, nós estudamos aqui que no Evangelho Eterno nós temos que aprender a temer a Deus. E por que que é importante temer a Deus? Por quê? Ora, hoje o ser humano é cheio de autossuficiência. O, o homem moderno, pós-moderno, né, é cheio de autossuficiência, especialmente porque julga que através da razão e da ciência ele pode alcançar qualquer coisa no mundo e ele não precisa mais de Deus. Olha, autossuficiência é uma característica do mundo que nós vivemos atualmente, do tempo do fim. Outra coisa, até mesmo aqueles que se dizem cristãos, muitos se enganam e colocam a justiça própria como sendo a causa da salvação. Alguns ensinam que nós temos que produzir a nossa própria justiça, né? Temos que seguir a própria justiça para poder ir para o céu. Ora, mesmo que você obedeça às coisas que Deus pede, se você fizer isso por forças próprias, vai ser impossível você ir para o céu, porque pelas próprias forças nós não poderemos chegar lá. É só pela misericórdia de Deus e a justiça de Deus, não é? Então, olha só, no mundo hoje onde a justiça própria é muito evidente, Deus mandou nós aprendermos a temer a Deus. É bem interessante isso, né? E claro, no mundo de hoje as pessoas também, o ser humano, ele é levado a pensar que ele pode ser o próprio Deus, né? Que ele pode evoluir até ser o próprio Deus, atingir a estatura de um próprio Deus aqui na Terra. Então, essa mensagem vai totalmente contrária à mensagem que Deus deixou para nós. Devemos aprender a temer a Deus. A segunda mensagem que nós vimos, dá-lhe glória, é justamente aprender a fazer a vontade de Deus em tudo, tudo que nós fazemos, nosso estilo de vida, né? Buscar fazer a obra de Deus. Ela vai contra justamente o antropocentrismo que existe no mundo hoje. Antropos é uma palavra grega que quer dizer o homem, né? Então, antropocentrismo é quando coloca o homem em primeiro lugar, o homem no centro de tudo. E é o que nós mais vemos hoje. Hoje as pessoas, elas são craques em dizer, né? Ah, eu acho, eu penso, né? O meu coração diz que eu devo fazer isso. Tudo isso é o homem no centro das coisas. Mas é uma mensagem oposta que Deus está pedindo para nós. É Deus no centro de tudo. A glória tem que ser dada a Deus e fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Outra coisa, nós estudamos aqui, vinda é a hora do juízo. Por que que é importante essa mensagem para o tempo do fim? Porque hoje muito se fala no universalismo. Universalismo é o conceito teológico que diz que Deus é tão bom que no final ele vai salvar todo mundo. Todo mundo que viveu na Terra vai ser salvo de um jeito ou de outro. Bom, essa teoria não se sustenta pela Bíblia. Não é assim. Nós não cremos no universalismo, mas muitas pessoas creem. E o juízo é justamente para mostrar que não é assim. A justiça de Deus vai sim fazer separação entre aqueles que realmente aceitaram a justiça de Cristo, estão vivendo como ela, como Deus pede, e aqueles que estão querendo fazer de qualquer jeito. Outra coisa, Deus não é justo, é uma coisa que a gente ouve direto as pessoas dizendo, mas Deus não é justo, Deus não é justo. Ora,
essa mentira que começou lá no céu ainda persiste até hoje. E o juízo é justamente para mostrar que Deus é justo, sim, ele vai fazer justiça. E todos os seres do universo não terão mais dúvida disso. Outra coisa, imortalidade natural, é um outro erro que existe hoje. As pessoas acreditam que o ser humano pode viver, que ele vive depois da morte, e não só vive, mas ele vai reencarnando, né, várias vidas até se tornar evoluído como Deus. Ora, o juízo é para mostrar que não é assim. A Bíblia diz que depois da morte, nós morremos uma só vez e depois disso vem o juízo. Está lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9. Depois que nós morremos, vem o juízo. Por quê? O juízo é justamente o acerto de contas. É o momento de Deus estabelecer a sua justiça e ser justo. E não há outra vida. A vida é uma só, é a que nós temos aqui. E nós não podemos perder essa oportunidade. Então, percebam como a mensagem de Deus para o tempo do fim foi justamente uma mensagem propícia para a época que nós vivemos, porque Deus sabia que o mundo ia ser desse jeito que é. E a mensagem de Deus é exatamente o contrário da mensagem que existe no mundo. É o contrário dos vários erros que existem aí, como você pode observar. E terminando aqui essa parte, nós estudamos também adorar o Criador. Ora, vocês sabem que desde 1848, por aí, surgiu o darwinismo. E o darwinismo e o evolucionismo nada mais é do que o quê? Tirar Deus, né, dessa questão aí do sobrenatural, o Deus, e achar que a ciência é simplesmente matéria. Tudo se fez do acaso. Ora, como eu disse, há muitas evidências aí que demonstram que essa teoria não prospera, não se sustenta. Então, adorar o Criador é exatamente isso. Hoje em dia nós vemos no mundo que a incredulidade é muito forte, teorias são propostas aí para tirar Deus da vida das pessoas, mas a mensagem de Deus para nós é: vamos adorar o nosso Criador, vamos reconhecer que nós temos um Criador no céu. E por fim, nós vimos aqui a questão do sábado, né? Do sétimo dia, que faz parte do evangelho eterno para o tempo do fim. E nós temos aqui justamente o oposto, né? A mensagem do mundo, que é guardar um dia que não foi santificado por Deus, apenas representa a lei de homens, tradição de homens e não a palavra de Deus. Se você tem dúvida disso, assista o vídeo anterior, a parte número 8, quando nós estudamos aqui sobre a marca da besta. Está bem explicado ali e vocês vão poder tirar a sua dúvida. Então, a mensagem de Deus para nós no tempo do fim é essa. Esse é o evangelho eterno que Deus quer para você e para mim e para todos nós. Mas vamos lá. Nós temos que terminar aqui agora. Temos mais 2 anjos trazendo 2 mensagens. Quais serão essas mensagens? Vamos ver aqui. O segundo anjo diz aqui: seguiu-se o segundo anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Ora, que mensagem é essa? Essa é uma mensagem também para o tempo do fim. Caiu, caiu a grande Babilônia. Que Babilônia é essa? Ora, nós sabemos que hoje não existe mais a cidade da Babilônia, então não pode ser uma Babilônia literal. Aqui é uma Babilônia simbólica, uma Babilônia mística, certo? É um sistema religioso que vai aparecer agora no tempo do fim e que já está aí, né, dando as suas caras. E ela fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Bom, aqui toda essa linguagem aqui, gente, é uma linguagem simbólica e nós precisamos entender, né? E vamos recorrer à própria Bíblia para descobrir o que significa isso. Eu vou mencionar aqui agora Jeremias 51, versos 7 e 8. São desses 2 versos que o Apocalipse 14 tirou essas expressões que nós lemos aqui. Então vamos ver lá em Jeremias 51. Só lembrando para vocês, o profeta Jeremias, ele viveu ali um pouco antes do profeta Daniel, na época justamente em que a Babilônia antiga, né, o reino, o império da Babilônia, tomou Jerusalém, tomou vários países e nações ali e tornou-se um império mundial. Jeremias era um profeta que viveu ali em Jerusalém, e quando o povo foi levado prisioneiro para a Babilônia, Jeremias ficou ali durante algum tempo. Então, Jeremias foi usado por Deus para profetizar o surgimento da Babilônia
para conquistar todo mundo na época, e também Jeremias profetizou a queda da Babilônia, que a Babilônia ia cair. E aqui ele está falando sobre a queda. Ele diz assim, olha, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam todas as nações. Olha, mesma expressão que apareceu lá no Apocalipse, perceberam? E no verso 8 diz assim, repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Então percebam que essas duas questões aí, elas estão juntas. A Babilônia embriagou as outras nações e depois ela caiu, ela se arruinou. Então, essas expressões aparecem lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse 14:8, como nós vimos, caiu a Babilônia. Olha aí, a queda da Babilônia. Só que agora não pode ser a Babilônia literal, né? Porque não existe mais. É uma Babilônia simbólica, e nós já vamos saber o que é isso aqui. Porque a todas as nações deu de beber do vinho do furor da sua prostituição. Olha aí, mais uma vez o vinho e a embriaguez como símbolo de alguma coisa. Vamos estudar aqui o que significa isso. Bom, o vinho, o copo com o vinho e a embriaguez, né, embriagava todas as nações, é um símbolo na Bíblia sobre as crenças e valores. Quando Jeremias lá disse que Babilônia antiga era um copo de vinho, né, que embriagava todas as nações, significa o seguinte, ele estava dizendo que a Babilônia antiga influenciava ou embriagava as nações com as suas próprias crenças e valores. Então, o que está por trás aí da embriaguez, né, o vinho, representando o vinho, é justamente as crenças e valores. A Babilônia antiga fez isso e agora no Apocalipse, a Babilônia moderna também vai fazer, já está fazendo. Mas quem que é a Babilônia moderna? Ah, olha aí, eu coloquei uma rápida definição aí na tela para vocês, aí um slide, né? Nesse slide. A Babilônia do Apocalipse é um sistema socioeconômico, político e religioso. Ou seja, é um sistema que envolve várias áreas, não é, da vida e especialmente a religião. Religião, a política, a economia, a sociedade. É um sistema que vai pegar a sociedade como um todo, agora no tempo do fim. E que embriaga todas as nações da Terra com as suas próprias crenças e valores, que são inspirados lá na Babilônia antiga. No Apocalipse, a Babilônia é simbolizada por uma mulher, por isso que tem essa imagem aí no slide que vocês estão vendo. Uma mulher vestida de púrpura e também de escarlate, a cor escarlate, né? Púrpura e escarlate. Então, essa mulher aí é símbolo da Babilônia, desse sistema todo que vai se formar agora no tempo do fim, e aliás já está dando as caras aí diante de nós, né? Com essa pandemia toda aí, já está mostrando a sua cara. É um sistema que vai, digamos assim, envolver o mundo todo, o mundo sociopolítico, econômico, para impor um sistema assim autoritário diante das pessoas, diante do mundo inteiro, ok? Essa vai ser a Babilônia do tempo do fim. Só para vocês saberem aqui, como curiosidade, eu busquei saber, só para vocês saberem como que a Babilônia antiga chegou até nós hoje. Então, o que aconteceu? Lá na Babilônia antiga, os sacerdotes, que eram os líderes, né, os formadores de opinião dessa religião antiga, quando os medo-persas conquistaram a Babilônia, esses sacerdotes, os principais líderes, eles fugiram dali, da Babilônia, né, que depois se tornou a Medo-Pérsia. Eles fugiram e foram para a cidade de Pérgamo, certo? Foram para a cidade de Pérgamo, que fica ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E ali eles continuaram desenvolvendo a sua religião, essa religião que veio lá da Babilônia. E dali de Pérgamo, mais tarde, eles foram para Roma. E ali eles influenciaram o Império Romano. E depois a Igreja Romana também. Então hoje nós cremos que essa religião antiga da Babilônia, ela está justamente dentro da Igreja Romana, porque foi passando de um para o outro. Eu tenho aqui um texto histórico desse autor que vocês estão vendo, o livro está aí na tela,
onde ele diz exatamente isso, ele confirma isso. Ele diz assim, ó, os derrotados caldeus eram justamente aqueles da Babilônia, tá? Eles fugiram para a Ásia Menor e fixaram seu colégio central lá na cidade de Pérgamo. Aqui, independentes do controle do Estado, eles promoviam os ritos da sua religião. Então, olha que interessante, é uma informação histórica, né? Para mostrar isso que eu estou falando para vocês. Justamente Babilônia, Pérgamo, Roma, tá bom? Eu citei uma passagem em Apocalipse 2:13, que eu queria ler para vocês, que o Apocalipse fala justamente sobre a cidade de Pérgamo. Olha o que que fala aqui sobre a cidade de Pérgamo. Presta atenção. Eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Olha a expressão que a Bíblia usa. É o lugar onde está o trono de Satanás. Eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Tá? E aí continua dizendo que é ali, a cidade de vocês, aonde Satanás habita. Então, olha, nós cremos que essa informação foi colocada aqui na palavra de Deus naquela época, porque naquela época ainda, e justamente esses sacerdotes da religião babilônica, eles estavam na cidade de Pérgamo. E ali, então, Deus disse, ali é onde estava o trono de Satanás. Bom, depois disso passou para Roma, ok? Hoje nós cremos que isso tudo está lá em Roma. E por causa disso é que, agora no tempo do fim, a Igreja de Roma vai novamente ter a supremacia mundial em sua mão. E essa supremacia vai ser justamente para impor a Babilônia, esse sistema dessa religião que veio lá da Babilônia antiga, ok? Aqui tem um mapa só para vocês saberem, para confirmar. Cidade de Babilônia, antiga, foram para Pérgamo, na Ásia Menor, e de Pérgamo foram para Roma. E aí, em Roma, continuam até hoje e até o fim dos dias, né? Até a volta de Jesus, ok? E é por isso que o Apocalipse usa essa expressão de Babilônia, para se referir a esse sistema que é inspirado na religião da Babilônia lá do passado, ok? Mas que vai ser imposto para o mundo todo. E tem a ver com a marca da besta, tem a ver com tudo que nós já estudamos aqui, ok? É só você fazer o link aí que você vai entender. Muito bem, chegamos então na a última mensagem do último anjo, o terceiro. O segundo anjo é para falar justamente que vai se formar um sistema no mundo, agora no tempo do fim. Esse sistema é a Babilônia mística, que é inspirada lá na Babilônia antiga, mas essa Babilônia vai cair. Que a mensagem do segundo anjo diz assim: caiu, caiu a Babilônia. Ou seja, vai ser arruinada, não vai prevalecer. Com a volta de Cristo e antes da volta de Cristo vai cair. Agora a terceira mensagem, gente, é uma mensagem que eu queria que vocês prestassem muita atenção. O terceiro anjo do Apocalipse 14, ele traz uma mensagem de advertência. Aliás, é a maior advertência que Deus traz praticamente na Bíblia inteira. Está aqui nesse verso, nos versos 9 e 10 do Apocalipse 14. Olha o que que diz aí. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Queridos, não tem como a gente não perceber que essa é uma mensagem de advertência e uma das maiores advertências que Deus já trouxe para a humanidade. E é justamente para a nossa geração agora, para a geração do tempo do fim. A advertência é bem clara. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, né, a imagem da besta, nós estudamos muito isso aqui no vídeo anterior. Então, se você está agora assistindo a gente e você não viu o vídeo anterior, por favor, procure aí a parte 8, né, o vídeo anterior, e assista sobre isso, porque essa advertência tem a ver com aquilo lá que nós estudamos. Se alguém adorar a besta, a imagem da besta, ou então receber a marca da besta na testa ou na mão, esse vai beber do cálice, né, da ira de Deus. Aqui é uma referência às 7 pragas finais, tá bom?
Nós vamos ver num outro texto aí que tem a ver com isso mesmo. Então é uma advertência que Deus está fazendo. E, queridos, uma palavra aqui para vocês. Deus nunca faz uma advertência sem colocar emoção na sua voz e nas suas palavras, sem fazer essa advertência de coração. Deus não quer que nenhuma pessoa pereça nesse mundo. Porém, a justiça de Deus exige que a mensagem seja dada a todas as pessoas, mas que cada um tenha liberdade para escolher. Deus não pode forçar ninguém a escolher de que lado vai ficar. Mas a mensagem é bem clara. É a mensagem de Deus agora para o tempo do fim. Se alguém adorar a besta ou a imagem da besta, que será feita lá nos Estados Unidos, nós estudamos isso aqui. E se alguém receber a marca da besta, aceitar, né, na testa ou na mão, esse vai sofrer a ira final de Deus nesse mundo. Portanto, queridos, Deus tem uma mensagem para nós. Ele quer de todo o coração que nós sigamos o evangelho eterno que ele tem para nós, as mensagens que ele tem para nós agora no tempo do fim, e que a gente não deixe de nenhuma forma, que a gente não aceite de nenhuma forma adorar a besta e nem a imagem da besta, ok? Que a gente siga a Deus e não a besta. Muito bem, nós vamos terminar aqui agora o nosso estudo de hoje com uma comparação aqui que nós deixamos aqui para vocês, só para vocês verem como o Apocalipse revela a contrafação do mal. Há um contraste muito claro na Bíblia. Por exemplo, no Apocalipse aparece a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no Apocalipse aparece a Trindade do mal também, o dragão, a besta do mar e a besta da terra, que em outros lugares ali é chamado de falso profeta. É a Trindade do mal. Lá no Apocalipse, Deus está no seu trono. Está aí as passagens para você conferir depois. Mas o Apocalipse diz que o diabo também tem um trono. Não é só verificar essas passagens aí. Olha o contraste. Olha a contrafação, né? Contrafação quer dizer uma falsificação. Não é? O diabo quer falsificar tudo que vem de Deus. Preste atenção. Outra coisa, no Apocalipse, Deus é adorado pelos habitantes do universo, pelos seres celestiais e do universo inteiro. Lá no Apocalipse, o diabo também é adorado pelos habitantes desse mundo. No Apocalipse, o povo de Deus é representado por uma mulher pura. E os seguidores de Satanás são representados por uma prostituta. Está aí as passagens. Deus derrama sua ira contra as nações. Satanás está irado contra a igreja de Deus. Deus tem 3 anjos que representam os seus mensageiros que vão a todo mundo com a mensagem agora para o tempo do fim, que é essa que nós acabamos de estudar. Lá no Apocalipse, Satanás tem 3 espíritos demoníacos que também vão a todo mundo com uma mensagem para enganar as pessoas, fazendo prodígios e sinais. Deus sela o seu povo. E no Apocalipse, Satanás coloca a sua marca, a marca da besta, nos seus seguidores. Olha o contraste. A cidade de Deus é a Jerusalém celestial no Apocalipse. A cidade de Satanás é a Babilônia mística. Então há um contraste entre Jerusalém e Babilônia. Deus dá autoridade para o seu filho. Satanás dá autoridade para a besta. Lá em João 14:9, Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Interessante você notar, se você prestou atenção, nós estudamos aqui sobre o dragão, sobre a besta que vem do mar. Quem vê a besta do mar, vê o dragão. Por quê? Porque os 2 seres do Apocalipse têm 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção para você ver a descrição do dragão e a descrição da besta que sobe do mar. Portanto, quem vê a besta do mar, vê o dragão. E quem vê Jesus, vê o Pai. Olha o contraste da Bíblia e do Apocalipse, que interessante. É para mostrar a contrafação. Jesus saiu da água para cumprir seu ministério quando ele foi batizado. A besta saiu do mar para cumprir a sua obra do mal, no Apocalipse. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio na terra. O ministério, ou a supremacia, né, da besta do mar, durou 3 anos e meio proféticos. Lembra que nós estudamos isso aqui? 3 anos e meio proféticos. Olha o contraste. E por fim, Jesus morreu e ressuscitou. A besta do mar recebeu uma ferida de morte, mas ela reviveu também. A Bíblia diz que ela vai voltar a ter supremacia.
E o nome Miguel, que é o nome de Jesus, quando ele está em batalha, né? O nome Miguel quer dizer quem é como Deus. E vocês perceberam que lá em Apocalipse 13, nós estudando sobre a besta do mar, tem essa expressão? Quem é semelhante à besta? Os adoradores da besta, né, os habitantes desse mundo, vão dizer: quem é semelhante à besta? Olha aí, é um contraste, é uma contrafação. Tudo que Deus é, o seu reino é, Jesus é, Satanás e os seus seguidores querem fazer também. Eles querem falsificar o governo de Deus e o reino de Deus. O Apocalipse revela isso para nós. Foi muito bom fazer esse estudo do Apocalipse, de Daniel, as profecias do tempo do fim, para nós vermos isso, não é verdade? Muito bem. E a mensagem final para nós agora está lá em Apocalipse 18. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas os três anjos que nós estudamos, o primeiro anjo diz que veio com uma voz forte. O terceiro anjo também diz que veio com uma voz forte. Mas o segundo anjo, misteriosamente, a Bíblia diz que ele não veio com voz forte. Simplesmente foi anunciada a mensagem. E por quê? Porque a mensagem do segundo anjo, de que caiu a Babilônia, e, enfim, aquela coisa toda que nós lemos aqui, embriagou as nações da terra, aquela mensagem vai ser repetida agora, com mais força ainda. Está lá no Apocalipse 18, 1 a 2. Diz assim: depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade. Aqui um outro anjo, gente, é o quarto anjo, além daqueles três que nós já vimos lá. E a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz. Olha, agora é com potente voz, hein? Lá no o segundo anjo não tinha uma voz forte, como o primeiro e o terceiro. Mas agora, esse quarto anjo vem com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. E além disso, a todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Queridos, essa mensagem vai ser dada agora, quando estourar a crise final. Pessoas na terra vão receber o poder do Espírito Santo e vão proclamar essa mensagem. Mas essa mensagem já é válida a partir de agora, mas ela será dada com muito poder ainda mais para frente. E a mensagem é: caiu, caiu a Babilônia. Essa Babilônia, né, esse governo mundial autoritário que estão formando aí, vai cair. Vai cair o quê? Vai cair na volta de Jesus, né? É só Jesus que vai destruir esse governo aí. Vai cair. E essa Babilônia mística embriagou o mundo inteiro com as suas crenças e os seus valores. Até os reis da terra se prostituíram com ela, diz a Bíblia. Mas a mensagem de Deus para você e para mim agora é essa: saiam dela, povo meu. Ou seja, se alguém ainda tem alguma parte com essa Babilônia, se alguém tem parte com algum desses erros, dessas crenças, mentiras que a Babilônia propaga por aí, a mensagem de Deus para você é essa: saia dela, povo meu. Não fique envolvido com essas mentiras. Creia na palavra de Deus e fique do lado do povo de Deus, do lado da Bíblia, do lado da verdade. Porque senão, diz aí, vocês se tornarão cúmplices da Babilônia. E aí os flagelos de Deus vão cair também sobre vocês. Essa é a mensagem final que Deus tem para nós. Sabe? O último slide que eu queria mostrar aqui é esse. Uma imagem artística de Jesus, do rosto de Jesus, só para lembrar que tudo que nós estudamos aqui sobre Daniel e Apocalipse é para mostrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é o dono da história. Ele disse lá em João 13: desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Jesus Cristo é o grande eu sou. É o Filho de Deus vivo, é aquele que veio para nos salvar e nos levar para o céu. Portanto, para todos nós que talvez tenhamos alguma parte com a Babilônia, com esses erros da Babilônia aí,
A mensagem de Deus é: saia dela, povo meu, não fique aí, saia dela. Vá para a Bíblia, vá para a verdade. Viva a verdade na sua Bíblia e coloque Jesus em primeiro lugar. Não deixe essa oportunidade passar. Deus quer muito te levar para o céu. Se você tem esse desejo, eu quero que você tome uma decisão na sua vida agora. Eu quero que você decida realmente ficar do lado da verdade a hora que estourar essa crise. E não só a hora que estourar, desde agora, porque essa crise está aí, perto de nós, está diante de nossos olhos para estourar. E vai ser esse momento em que as pessoas vão ter que decidir: ou adoram a Deus e seguem os seus mandamentos, ou adoram a besta e recebem a marca da besta. Aceita a marca da besta. É muito sério isso. E Jesus está de braços abertos dizendo: olha, eu sou o grande eu sou. Eu sou o dono da história. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Salvador eterno. A justiça nossa. Que Deus abençoe você, querido. Que você possa compartilhar esses vídeos de profecia com outras pessoas. Aprenda, estude, né? Assista novamente esses vídeos e compartilhe, porque o fim se aproxima. Que o Senhor Deus esteja com todos nós aqui e que você continue conosco aí, como eu falei, procure lá o nosso canal, o canal do YouTube, com o meu nome ali, Sérgio Santelli, que nós vamos colocar mais vídeos depois, atualizando tudo que está acontecendo no mundo, as profecias e principalmente convidando você para se tornar um adorador de Deus e receber o sinal, o selo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Pai querido, nós terminamos aqui essa série e louvamos o seu nome, porque a palavra de Deus é verdadeira, ela é viva e eficaz. Que todos nós recebamos a sua graça mais uma vez e possamos sair desse momento aqui, desse estudo, tendo a certeza de que a palavra de Deus falou no nosso coração. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe todos vocês, que a paz do Senhor Jesus reine sobre todos. Vamos continuar ligados aí, atentos e buscando sempre conhecer mais da palavra de Deus, tá bom? Então, muito obrigado aí pela audiência de todos durante esse tempo onde nós estivemos aqui. E compartilhe, copie esse link, todos esses links, todos os vídeos e compartilhe com outras pessoas. E vamos aprender mais e mais juntos e também vamos espalhar a palavra de Deus, tá bom? Até mais, fiquem com Deus e muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe cada um.